bora com tudo. Hashtag de volta ao topo. Beleza? Para você que está chegando no vídeo agora, nós estamos aqui com a leitura diária do livro Quem Pensa Enriquece e descobrindo se o livro é mito ou se é verdade. A gente tem que pegar tudo que está aqui e colocar em prática através das tarefas que precisamos cumprir e descobrir se o resultado, através dessas ações, de fato se trata de uma utopia ou de uma metodologia assertiva. Beleza? Bora lá então. Muito bem, vamos ver aqui que oportunidades são oferecidas pelos Estados Unidos a quem quer enriquecer. Em primeiro lugar, vamos todos lembrar que vivemos em um país onde todo cidadão, cumpridor das leis em liberdade de pensamento e de ação, muitos talvez nem se deem conta do que isso representa, principalmente em comparação a outros países, onde a liberdade é restrita. Vale mencionar aqui que eu acho que eu esqueci, é o seguinte: nós estamos vivendo hoje o 57º dia e a 53ª parte da leitura diária da série Hashtag de Volta para o Topo, beleza? E nesse primeiro parágrafo eu acho legal refletir sobre isso, porque é verdade, às vezes o cidadão, por ter liberdade de pensamento e liberdade de ação, ele não sabe o que isso significa. Ele não sabe o que isso significa, e aqui ele usou uma comparação que em outros países a pessoa não tem liberdade de pensamento e liberdade de ação. Foi isso que ele quis dizer. Mas eu atribuo a esse entendimento também o próprio significado da liberdade, que vem com isso atrelado à responsabilidade. A sua vida é o resultado daquilo que você acredita como consequência das ações que você implementou. Ponto. Então, o único responsável pela sua vida estar como está é exatamente você. E você precisa se conscientizar disso. E se você não está satisfeita no posicionamento que você está, a única pessoa que tem para te tirar dessa situação é você mesmo. Entende? Mas eu compactuo da ideia de que você precisa mudar a mentalidade. O conserto, né, vem de dentro para fora. Então eu aprendo a pensar, eu aprendo a falar, consequentemente eu penso melhor, eu sinto melhor, crio as melhores emoções, construo crenças fortalecedoras e potencializadoras, e essas crenças fortalecedoras e potencializadoras vai me levar para uma qualidade de vida superior. E se assim não for, o ao contrário também é verdadeiro. Se você não mudar as suas crenças, consequentemente, você vai viver uma fantasia eterna de ir para algum lugar que você desconhece qual, que você não consegue descrever, porque nem você mesmo acredita, porque você ainda não aprendeu que é o único responsável por mudar suas próprias crenças é você mesmo, entende? E se isso não for corrigido, consertado, consequentemente, a frustração ela vai se perpetuar, tá certo? Por isso que a gente está aqui agora nessa série, Hashtag de Volta para o Topo, aprendendo tudo que a gente precisa aprender e pôr em prática, fazer, para que a gente experiencie uma qualidade de vida superior que a gente está vivendo, ok? É isso. Então, ter consciência de ter liberdade de pensamento e liberdade de ação realmente traz consigo uma responsabilidade muito grande. Então não vamos responsabilizar os outros pela qualidade de vida que a gente tem. Vamos se olhar no espelho e se tornar autorresponsáveis. Entende? Eu estou vivendo isso porque eu fiz as minhas escolhas. E se eu tiver que mudar isso, são as minhas escolhas também que vão mudar isso. E você tem liberdade de pensar o que quiser e de agir como você quiser, para ver se isso de fato agora, essa nova escolha vai te promover. E se você não se preparar, desculpa dizer, novamente vai frustrar. Você de repente vai mudar de ambiente, mas não vai mudar de resultado. Porque para onde você vai, você leva o que tem dentro de você consigo. Então se a tua mentalidade é a mesma, consequentemente o resultado não pode ser diferente. Tá certo? Mas não precisa acreditar em nada do que está sendo dito aqui. Você pode seguir acreditando no que você acredita, ou você pode se permitir pesquisar e entender e buscar profundidade nesse entendimento. E se fizer sentido para você, você consequentemente vai experienciar novos efeitos colaterais das suas novas decisões. Beleza? Espero que eles sejam a base de crenças fortalecedoras e potencializadoras para que você experiencie uma qualidade de vida superior à que você está vivendo agora. Beleza? Porque viver a mesma qualidade de vida num outro ambiente não é, por mais que pareça diferente, não é algo superior. Superior é você migrar para um ambiente mais favorável, viver uma qualidade de vida superior que você vem vivendo. Tá bom? Mas isso é meu ponto de observação. E a gente respeita todos os pontos de observações aqui diante do que a gente está fazendo. Tá bom? Então bora lá. Aqui contamos com a liberdade de pensamento.
escolha de carreira, de religião, opinião política, o direito à propriedade, enfim, tudo aquilo que podemos acumular. Além disso, podemos escolher onde viver, com quem casar, termos o direito de ir e vir, e há oportunidades para todos. E mais, podemos almejar qualquer cargo para o qual nos consideremos preparados, inclusive a de presidente da República. Bom, aqui, nesses exemplos citados, a gente pode atribuir isso também ao nosso Brasil, né? Então aqui você escolhe com quem você vai casar, você escolhe no que você vai trabalhar, você escolhe até mesmo ser o presidente da República. Você tem essa autonomia dentro desse país. E isso reflete a liberdade de pensamento e liberdade de ação nesse país. E obviamente, se comparado a outros países, a gente está a passos largos na frente, porque tem alguns países que as pessoas não têm essa liberdade. Poderíamos citar outras formas de liberdade, mas vamos nos concentrar na mais importante delas, a oportunidade. A oportunidade. Essa vantagem é a mais notável de todas, porque os Estados Unidos são o único país que garante a todos os cidadãos natos ou naturalizados uma extensa e variada de lista de liberdade. A seguir, vamos ver em detalhes os benefícios que a liberdade nos proporciona. Tomemos, por exemplo, a família norte-americana média, ou seja, de renda familiar média. Quantos são os benefícios disponíveis nessa terra de abundância e oportunidade? E aí vem o primeiro exemplo, que é o alimento. Devido à liberdade que dispõe, a família norte-americana média tem ao seu alcance a maior variedade de alimentos por um preço que pode pagar. Em seguida, a liberdade de pensamento e ação. Vem as 3 necessidades básicas da vida: alimentação, habitação e vestuário. Uma família de 2 pessoas vivendo no coração do distrito de Times Square, na cidade de Nova York, muito longe do local onde são produzidos os alimentos, teve o cuidado de calcular o custo de um simples de jejum, chegando a este surpreendente resultado. Suco de uva da Flórida, 2 centavos. Isso na época que o livro foi escrito, né, gente? Bolachas de trigo do Kansas, 2 centavos. Chá da China, 2 centavos. Bananas da América do Sul, 2 centavos e meio. Torradas de Kansas, 1 centavo. Ovos de Utah, 7 centavos. Açúcares de Cuba ou de Utah, meio centavo. Manteiga e nata da Nova Inglaterra, 3 centavos. Total, 20 centavos. Essa consideração matemática tem a ver com o ano que isso foi escrito. Muito provavelmente os números agora podem ser diferentes, né? Bom, não é difícil conseguir se alimentar em um país onde 2 pessoas têm um bom de jejum por um preço tão baixo. E observe que os alimentos, como num estranho passe de mágica, vieram da China, da América do Sul, dos Estados Unidos de Utah, Kansas, Nova Inglaterra, chegando à mesa do café da manhã, prontos para o consumo. No centro da cidade mais populosa da América do Norte, há um custo acessível mesmo ao mais humilde trabalhador. O custo inclui todos os impostos federais, estaduais e municipais. Esse é um fato omitido pelos políticos quando acusam os oponentes pelo excesso de impostos. Beleza? Então ele deu um exemplo de que nos Estados Unidos você toma um excelente café da manhã à base de suco, bolachas, né? Chá, bananas, torradas, ovos, açúcar, manteiga, com um custo na época de 20 centavos. Tá certo? Então ele quis dizer que é um valor acessível para uma família de 2 pessoas. Bom, e agora vem o exemplo da habitação, que se refere às 3 necessidades básicas, né, de um cidadão norte-americano. Eu acho que no mundo podemos comparar. A mesma família vive em um apartamento confortável, equipado com aquecimento, eletricidade, gás de cozinha, por $65 mensal. Em uma cidade menor, em um bairro de menos valorizado de Nova York, o mesmo apartamento seria alugado por $20 por mês. A torrada consumida no de jejum foi preparada em uma das torradeiras elétricas que custa poucos dólares. A limpeza do apartamento é feita com um aspirador de pó movido a eletricidade, assim como a geladeira em que são conservados os alimentos. A água fria e quente estão sempre disponíveis na cozinha e no banheiro.
A mulher seca os cabelos, lava e passa as roupas usando eletrodomésticos de fácil operação, bastando para isso plugá-los à tomada. O marido usa barbeador elétrico e eles têm acesso às notícias e entretenimento do mundo. 24 horas por dia, bastando para isso ligar o rádio. O apartamento apresenta outras facilidades, mas aqui foram mencionadas, dão uma boa ideia de evidências da liberdade de que gozam os cidadãos norte-americanos. E não se trata de propaganda econômica nem política. Ou seja, ele deu uma apanhada aqui de quanto custa, na época que foi feito o livro, o valor de um aluguel de apartamento com todos esses utensílios disponíveis para utilização, entre 25 e 65 dólares na ocasião. E aí ele vem para a terceira necessidade básica, que se trata do vestuário, roupas, né? Em qualquer região dos Estados Unidos, a mulher e o homem de padrão de vida médio podem vestir-se bem com menos de 200 dólares por ano. Isso na época em que o livro foi escrito. Foram mencionadas apenas as necessidades básicas, alimentação, habitação e vestuário. Mas o cidadão norte-americano goza de outros privilégios e vantagens em troca de um esforço modesto, nunca ultrapassando 8 horas de trabalho por dia. Entre essas vantagens está o transporte por automóvel, que possibilita deslocamentos à vontade a um custo baixo. Os cidadãos norte-americanos médios têm assegurado o direito de propriedade como em nenhum outro país. O dinheiro que consegue poupar pode ser depositado em um banco com a garantia do governo de que será ressarcido se a instituição bancária falir. Pode viajar de um estado a outro sem necessidade de qualquer permissão. É possível ir de trem, automóvel, avião e navio, conforme o orçamento pedido. Na Alemanha, na Rússia, na Itália e em outros países europeus e orientais, não se viaja com tanta facilidade, nem por um custo tão baixo. Então, aqui ele até sinalizou quais países você tem mais restrição na hora de se locomover, como no início da explanação, beleza? O milagre que permitiu esses benefícios. Bora lá. É frequente vermos políticos em campanha exaltando a liberdade que gozam os habitantes dos Estados Unidos. Mas raramente eles dedicam tempo ou atenção à análise da razão ou da natureza de tal liberdade em um momento de folga. Armei-me de boa vontade e iniciei uma análise franca do fator misterioso, abstrato e pouco compreendido que dá ao cidadão norte-americano mais benefício, mais oportunidades de acumular riquezas e mais liberdade de toda a natureza que puder ser visto em qualquer outro país no mundo. Meu interesse por esse poder invisível deve-se ao meu contato com indivíduos que, há mais de um quarto de século, vêm organizando tal poder e responsabilizando-se por sua manutenção. O nome desse misterioso benfeitor da humanidade é capital. Capital não consiste apenas de dinheiro, mas de grupos de indivíduos inteligentes e altamente organizados que planejam empregos eficiente dos recursos financeiros para o bem do povo e ganho deles mesmos. Desses grupos fazem parte cientistas, educadores, químicos, inventores, analistas financeiros, publicitários, especialistas em transportes, advogados, médicos e outros, homens e mulheres dotados de conhecimento especializado em todos os setores da indústria e do comércio. São eles os pioneiros os que realizam experimentos e abrem caminho. Eles dão suportes a universidades, hospitais, escolas públicas, constroem boas entradas, publicam jornais, pagam boa parte dos gastos ao governo e cuidam de numerosos detalhes essenciais ao progresso da humanidade. Para resumir, os capitalistas são o cérebro da civilização, pois fornece toda a estrutura, porque possibilita a formação e a iluminação do ser humano. Dinheiro sem inteligência é sempre perigoso. Bem empregado, porém, é essencial
a civilização. O simples desjejum descrito anteriormente não seria possível àquela família de Nova York a um preço tão baixo ou a qualquer outro custo se o capital organizado não fornecesse máquinas, transportes e verdadeiro exército de gente treinada para operá-los. Para dar uma remota ideia da importância do capital organizado, experimente imaginar-se com a tarefa de conseguir para o casal nova-iorquino citado os alimentos consumidos por eles no café da manhã sem a ajuda do capital. Só para obter o chá, seria necessária uma viagem à China ou à Índia. A nado. Então, ainda que tivesse resistência física para atravessar os oceanos, com que iria pagar a mercadoria? O açúcar exigiria outra longa viagem a Cuba ou a longa caminhada às plantações de beterraba de Utah. Ainda assim, você voltaria de mãos vazias, porque o dinheiro e o esforço organizados são necessários à produção de açúcar, que envolve ainda o refino e o transporte. Os ovos seriam conseguidos mais facilmente. Os ovos seriam conseguidos mais facilmente em granjas próximas, mas o suco da uva significaria alguns quilômetros de deslocamento até a Flórida, ida e volta, por 2 copos de suco. Por fim, seria necessária uma longa viagem ao Kansas ou a qualquer outro estado produtor de trigo para conseguir as fatias de pão. As bolachas não foram incluídas porque exigiriam trabalhadores especializados no manuseio das máquinas, o que seria impossível sem o capital. Depois de descansar, enfrentaria novamente o mar, nadando até a América do Sul para colher bananas. E na volta teria de parar em uma fazenda para pegar manteiga e nata. Somente então o casal nova-iorquino poderia sentar-se à mesa e saborear o café da manhã. E você receberia 20 cents pelo trabalho. Parece absurdo, não? Pois bem, o procedimento descrito seria a única maneira de levar aqueles alimentos tão simples ao centro de Nova York. Não houvesse o sistema de capitalização, caso não houvesse, certo? A quantia necessária à construção e manutenção de estradas de ferro e navios para a entrega de um simples desjejum é tão astronômica que fica difícil imaginar. Seria centenas de milhões de dólares, sem incluir um treinamento e remuneração a todos os trabalhadores envolvidos. Mas o transporte é apenas uma parte das necessidades da moderna civilização capitalista. Antes de serem transportados, os produtos devem ser plantados ou fabricados e preparados para comercialização. Aí vão mais alguns milhões de dólares em equipamentos, maquinária, embalagem, marketing e salários de milhões de trabalhadores. Navios e estradas de ferros não saltam do chão e começam a operar imediatamente. Eles são uma resposta às exigências das civilizações por meio da dedicação, de criatividade e capacidade de organização, de gente com imaginação, fé, entusiasmo, decisão e persistência. Os capitalistas, os que movem, os que o move é o desejo de criar, construir, realizar e fornecer serviços úteis, colhendo os lucros acumulando riquezas. E justamente por oferecerem serviços indispensáveis à civilização, eles se colocam no caminho do enriquecimento. Somente para simplificar e esclarecer, devo acrescentar que os capitalistas são as mesmas pessoas que aprenderam por conta própria aquilo que falam os agitadores. São os mesmos a quem os radicais, aproveitadores, políticos, desonestos e líderes trabalhistas, interesseiros, se referem como gente da Wall Street, predadores. Não quero aqui apresentar um discurso contra ou a favor de qualquer grupo ou sistema econômico. Quando falo de líderes trabalhistas, interesseiros, não estou condenando os esforços por melhorias salariais, nem fornecendo um atestado de boa conduta aos indivíduos conhecidos como capitalistas. O objetivo desse livro, objetivo ao qual dediquei mais de um quarto de século, é apresentar aos interessados a mais confiável filosofia capaz de ajudar quem quer acumular riqueza em qualquer quantidade. A análise das vantagens econômicas do sistema capitalista aqui apresentada tem o propósito de demonstrar estes 2 fatores.
Primeiro, todos os que buscam riqueza devem reconhecer o sistema que controla todos os acessos à fortuna, grandes ou pequenas, adaptando-se a eles. É preciso conhecer o lado de políticos demagogos que... 2. É preciso reconhecer o outro lado de políticos demagogos que deliberadamente distorcem as questões que representam, referindo-se ao capital organizado como algo extremamente danoso. Ao capital organizado, os Estados Unidos são um país capitalista que se desenvolveu pelo emprego do capital. Todos nós que desejamos compartilhar das dádivas de liberdade e oportunidade e pretendemos ganhar dinheiro, precisamos estar conscientes de que não havia riqueza nem oportunidades disponíveis se o capital organizado não nos proporcionasse tais benefícios. No Estado, durante mais de 20 anos, radicais políticos, interesseiros, vigaristas, líderes de classe desonestos, da classe de desonestos, e um outro religioso adotaram um passatempo de referir-se indiscriminadamente o pessoal da Wall Street como cambistas e right business. A prática se tornou tão generalizada que durante a Depressão assistimos surpresos às altas figuras do governo alinharem-se a políticos e líderes trabalhistas inescrupulosos com a declarada intenção de destruir o sistema que fez a indústria americana mais rica do planeta. A associação foi tão ampla e bem organizada que acabou por prolongar a pior depressão que os Estados Unidos já atravessaram, destruindo os empregos de milhares de trabalhadores. Parte inseparável do sistema capitalista e industrial que forma a espinha dorsal da nação. Durante a estranha aliança entre altos funcionários do governo e indivíduos interesseiros que pretendiam lucrar, declarando aberta a estação de caça ao sistema industrial americano, um certo tipo de líder trabalhista se uniu-se a eles, oferecendo-os para angariar votos em troca de uma legislação que permitisse pressionar a indústria a pagar mais, em vez de procurar meios de fazer corresponder um dia bem trabalhado a um dia bem remunerado. Milhões de homens e mulheres praticam o verdadeiro esporte nacional, que é tentar receber sem dar. Alguns se ligam a sindicatos por meio dos quais exigem menos horas de trabalho e maiores salários. Outros nem sequer trabalham, preferem esperar o auxílio do governo e conseguem. Um incidente acontecido em Nova York demonstrou a ideia de que essas pessoas fazem o direito à liberdade beneficiários do auxílio social queixar-se violentamente dos Correios por terem sido acordados às 7h30 pelo carteiro que distribuiu os cheques do governo. Eles exigiram que a entrega fosse feita a partir das 10 horas da manhã. É incrível, né, cara? Eu estou aqui já há alguns minutos de forma persistente, levando aqui todo esse contexto, e ele é essencial para a compreensão, porque observa esse parágrafo final que sinaliza as pessoas reclamando de receber o auxílio, um certo auxílio do governo a partir das 7h30 da manhã. As pessoas não queriam acordar cedo para receber um cheque gratuito, ou seja, um dinheiro de graça. Elas estavam reclamando assim, não, o carteiro tem que vir 10 horas da manhã, porque aí eu já acordei. 7h30 eu estou dormindo. Pô. Olha que absurdo isso, né? E são essas mesmas pessoas que mantêm 95% das pessoas do mundo de um ciclo de escassez, porque elas não querem, na verdade, fazerem o esforço proporcional à qualidade de vidas que elas querem construir. E isso é essencial de se compreender, que desde outrora já ocorre. Então, quando você encontra um ser humano com essa mentalidade nos dias atuais, logo se compreende que isso já existia e que ela muito provavelmente descende desse tipo de comportamento, descende desse tipo de pessoas. Né? Que muito antes de nós, a gente está falando aqui de algo que já ocorreu numa média de quase 100 anos atrás, né? Ou mais de 100 anos, nós estamos vivendo o 2023. Isso aqui foi escrito em 1930, então 100 anos daria 2030, né? Então nós estamos aí com 95 anos de livro, né? Quando esse livro foi escrito. Quer dizer, e naquela época
Já existiam pessoas assim, com esse tal comportamento, né? E é legal da gente entender sobre isso, tá certo? Se você é um daqueles que acreditam ser possível ganhar dinheiro simplesmente organizando-se em grupos para exigir mais pagamento por menos trabalho, se é um daqueles que esperam a ajuda do governo, mas não querem acordar cedo para receber o dinheiro que lhe é dado, se é um daqueles que trocam votos por leis que permitam a pilhagem do dinheiro público, pode descansar em paz, porque este é um país livre, onde cada um pode pensar como quiser, onde se pode viver um pouco, com pouco ou nenhum esforço. No entanto, você deve conhecer toda a verdade acerca da tal liberdade que tantos exaltam e tão poucos as compreendem. Por mais ampla que ela seja, não significa riqueza sem esforço. Existe um método seguro e legal para ganhar e manter o dinheiro, oferecer serviços úteis. Não há sistema pelo qual a riqueza seja obtida pela força ou sem que seja oferecido em troca um serviço de valor equivalente. O princípio da lei da economia é mais que uma teoria e não pode ser desrespeitado. Guarde bem o nome desse princípio e lembre-se dele, pois é muito mais poderoso do que todos os políticos e todas as máquinas políticas, está além do controle de todos os sindicatos, não pode ser modificado, influenciado ou burlado por interesseiros, nem pelos que se intitulam líderes de qualquer setor. Além disso, esse princípio tem um olho que tudo vê e um perfeito sistema de contabilidade que resista a todas as transações efetuadas por todos aqueles que tentam receber sem dar. Mais cedo ou mais tarde, os auditores examinam os livros e exigem uma prestação de conta. Isso aqui é muito legal de entender, porque e é isso que todos esses parágrafos estão sinalizando, que muitas das vezes, pelo fato de você ter a liberdade de pensamento e a liberdade de ação, não significa dizer que você de fato tenha a liberdade propriamente dita. Compreende? O que está querendo dizer é que se você quer construir riqueza de forma ilegal ou sem um esforço adequado, isso é uma fantasia e não vai acontecer. Porque se for de uma forma ilegal, os auditores vão vir fechar esse livro. E eles vão pedir a prestação de conta da forma ilícita como você construiu essa riqueza. E num paralelo, eu posso contextualizar aqui com uma situação com a qual eu estou vivendo. Eu tenho uma empresa hoje, do qual eu estou afastado dela há alguns anos, devido a um acordo mal feito que eu fiz, e aí eu precisei entrar na justiça para requerer os meus direitos. Algumas decisões judiciais já foram determinadas, não estão sendo cumpridas por essas pessoas, e eu tenho certeza que num dado momento a conta vai fechar. A conta vai fechar. Então eu tenho vivido aquém de um modelo de vida que eu construí de forma digna e honesta para mim, né? Em nome dessa conduta de deslealdade da parte das pessoas que estão lá nesse momento, né? Decisões judiciais já ocorreram e não foram cumpridas. E eu tenho a mais absoluta certeza, assim como afirma o livro, uma hora a conta vai fechar e as pessoas vão responder pelos danos causados. E eu vou estar lá para assistir e depois compartilhar com vocês qual foi a consequência desse comportamento. Então, eu estou vivendo isso agora, 95 anos depois que o livro foi escrito, mas 95 anos antes, isso já acontecia, e como registrado aqui, ninguém consegue enriquecer sem o teu esforço próprio. Pessoas que pensam assim, uma hora elas pagam por esse comportamento, por essa forma nociva de se viver. Tá certo? Então foram citados dois exemplos aqui. O primeiro deles é que quem enriquece de forma ilícita, uma hora a conta fecha, vão ser cobrados sobre essa prestação de conta, tá? E o outro que não faz o esforço adequado, consequentemente, nunca vai enriquecer, porque existe a forma certa de fazer. E é por isso que a gente está sentado aqui, construindo esse material, é por isso que a gente está aqui, lendo sobre esse conteúdo. O que a gente está fazendo aqui é reforçando as nossas crenças, é aprendendo, de fato, o que se faz necessário para que a gente faça o que é assertivo fazer e colha os frutos dessa assertividade. Não uma fantasia que passa pela nossa cabeça, pela presença da ignorância, que é a ausência do saber.
Beleza? Então vamos lá. Cambistas de altos business, altos negócios, gente da Wall Street, ou seja, qual for o nome que você escolher para o sistema que garantiu a liberdade dos norte-americanos, representam um grupo de indivíduos que compreendem e respeitam a poderosa lei da economia e adaptam-se a ela. Sua continuidade financeira depende do respeito a essa lei. A maioria dos habitantes dos Estados Unidos gosta do país e aprecia o seu sistema de capitalista. Devo confessar que não conheço lugar melhor onde haja mais oportunidades de ganhar dinheiro. A julgar por suas atitudes, porém, alguns parecem não gostar do país. E é um direito deles, sem dúvida, se não gosta do país, de seu sistema capitalista e de suas abundantes oportunidades. Tem o direito de ir embora, sempre haverá outro país onde poderão aproveitar a liberdade e ganhar dinheiro, desde que não sejam muitos exigentes. Nos Estados Unidos, estão todas as liberdades e todas as oportunidades de ganhar dinheiro que qualquer pessoa honesta pode desejar. Quem vai à caça procura uma região onde haja muitos animais. A mesma regra vale para a caça às riquezas. Se é riqueza que você procura, pense duas vezes antes de tentar destruir o sistema capitalista de um país cujos cidadãos gastam dezenas de milhões de dólares anuais em cartões nos quais celebram a liberdade. E nesse caso ele quis dizer que centenas de milhares de pessoas gastam dinheiro com cartões de crédito, achando que são pessoas livres. Cara, isso aqui é incrível. Aqui acho que começa a entrar numa parte muito importante que dá para a gente contextualizar com o nosso entendimento pessoal, com a nossa observação diante do cenário, mesmo que não seja nos Estados Unidos. Nós estamos falando do Brasil nesse momento, né? Quer dizer, por onde estamos localizados? Estou localizado no Brasil, estou lendo um livro que traz a origem da sua informação dos Estados Unidos. Tá, então foi isso que eu quis dizer. No Brasil também acontece a mesma coisa. Tem muita gente que tem um cartão de crédito e ela compra o que ela quer. Ela viaja, ela passeia, ela come, ela compra o que ela quer. Parece que ela está livre, na verdade. Mas no final do mês essa conta fecha e aí você precisa de uma grana para pagar por esse consumo, né? O cartão de crédito, por sua vez, é muito bacana, muito poderoso para quem tem a grana. Ou seja, eu tenho dinheiro para comprar tudo à vista, ok? Eu tenho dinheiro suficiente para comprar tudo à vista. Mas eu vou preferir guardar minha grana, investir minha grana, deixar minha grana rendendo, usar um cartão de crédito e no final do mês, garantidamente, eu tenho capital para pagar essa fatura do cartão. Isso é para a pessoa que tem a mentalidade próspera. Ok? Por quê? Porque o cartão ele tem uma série de benefícios na sua utilização. Entende? Então, dessa maneira, é o ideal você ter um cartão de crédito. Agora, se você depende de trabalhar para ter um faturamento, para poder pagar esse cartão de crédito, e você corre o risco de atrasar a fatura do seu cartão, então não é inteligente, porque isso vai criar uma dívida para você, isso vai te causar danos e pode culminar numa escassez. Tem gente que vive cheia de cartão de crédito, e paga o mínimo de cada cartão e ela, na verdade, está cavando um buraco sem fundo, tá bom? Então, ter o cartão de crédito, dependendo de que situação, qual momento da tua vida você tem um cartão de crédito, vai te trazer mais prosperidade. Mas se não for no momento adequado, ele pode te arruinar, beleza? Então, vamos lá, vamos considerar aqui as opções. Então, ele segue dizendo o seguinte: não deixe de considerar um país onde se gastam anualmente mais de 15 milhões de dólares em ingressos de cinema e mais alguns milhões em bebida, narcóticos, refrigerante e energético. Pô, é verdade verdadeira. No Brasil também acontece isso. Quantas pessoas gastam hoje com cinemas? O cinema aqui ainda é muito popular, mas eu posso acrescentar que tem outras pessoas que preferem uma Netflix, preferem um YouTube, preferem uma Disney Plus, ou seja, nós migramos hoje para os canais de assinatura, onde tudo que muitas das vezes está passando no cinema tem algum desses canais. Então, você não gasta indo para um cinema, mas você gasta consumindo algum tipo de assinatura. E o que ele quer dizer é que quem está por trás, controlando, recebendo, entende? Parte desses milhões são as pessoas capitalistas que estão nadando no Oceano Azul. Por isso você precisa aprender, sabe, a se desenvolver a ponto de fazer parte da onde está a grana com consistência e de forma abundante. Porque essa é a sacada aqui, entende?
Ele está querendo dizer, poxa, como é que o meu país é um país ruim? Como é que os Estados Unidos é um país ruim? E aí a gente pode dizer o mesmo, mudando o nome para o Brasil. Como é que eu posso dizer que o Brasil é ruim se eu considerar que anualmente mais de 15 milhões de dólares são gastos em ingresso de cinema? E outros milhões são gastos em bebida, né? Narcóticos, quantas pessoas são viciadas, né, em drogas? Né? Quantos milhões de dólares, compreende o que eu digo? Refrigerantes, energéticos, isso também é vendido ao extremo no Brasil. Entende? Então, se você tiver, como capitalista, tiver dominando o jogo, for um fornecedor de um desses produtos, obviamente que eu não estou te aconselhando aqui a vender narcóticos, né? Eu quero deixar isso claro, eu me oponho a isso, eu acho isso é ilegal, então não estou te incentivando a isso. Mas, por exemplo, se você consegue fabricar e vender refrigerantes energéticos, se você consegue fabricar ou vender bebidas, né? Porque nada disso, por mais que seja prejudicial à saúde, né? Inclusive vale dizer que o refrigerante é responsável pela segunda, eu acho que ele está na lista de segundo ou terceiro causa morte no mundo, né? Mas isso põe grana no teu bolso, isso te dá liberdade financeira, né? Então, e não é proibido. Entende? Então cada um que sabe a dosagem que vai fazer consumo, se vai fazer consumo disso. O que eu quero dizer com isso aqui, que no mercado capitalista, isso aqui movimenta milhões de dólares anuais. Ok? Então se você se colocar nessa posição, ingresso de cinema, ou se você vende uma assinatura, as pessoas consomem muito disso atualmente. É isso que o livro está te mostrando, né? O caminho da plenitude, o caminho, sabe, da abundância, tá bom? Para a gente pegar tudo aqui no bom sentido, para não ter aqui o bonitão que fala assim, pô, o cara tá ali induzindo a vender refrigerante, mas o refrigerante é o segundo ou terceiro de causa-morte do mundo. Não é isso. A nossa ideia aqui é quem pensa enriquece. Então o que eu preciso fazer, aprender, me tornar? Eu tenho que ser para fazer a coisa certa e consequentemente ter aquilo que eu desejo. Tem muita gente querendo ter tudo, fazendo tudo errado, nem sabendo quem é direito. Ou até mesmo nem investindo em se tornar alguém melhor. Ok? Então, bora lá. Pense bem antes de deixar um país onde o povo fica feliz em ver milhões de dólares investidos anualmente em esportes, como futebol, beisebol e pugilismo. Pô, no Brasil a mesma coisa. O futebol aqui movimenta centenas de milhares de reais. Entende? Então, se você se colocar nessas posições onde está circulando milhões de reais, uma fatia disso vai parar em você. E, consequentemente, você vai ter liberdade financeira, você vai construir uma vida próspera. Deixa eu te garantir uma coisa, conseguir conquistar uma vida próspera não é uma tarefa fácil, é uma tarefa possível. Por isso, aqueles que detêm uma consciência, uma inteligência eficiente, ela reconhece a importância de se manter em aprendizagem contínua. Ok? O que eu preciso aprender? Como é que eu tenho que fazer? O que eu fiz que é errado? O que eu estou fazendo? Por que não está funcionando o que eu faço? Sabe? É análise o tempo todo. E buscar os recursos que vão te ajudar a melhorar, a acertar suas decisões. Para que você tenha uma vida plena, saudável e abundante. É isso. Isso é básico. Então, o futebol aqui tem centenas de milhares de dólares envolvidos no esporte. De modo geral, eu falei sobre o futebol, mas você tem a natação, você tem o vôlei, você tem o basquete, sabe? Existem diversos outros esportes, ok? Que movimenta milhões de dólares anuais. E dê valor a um país cujos habitantes gastam mais de $1 milhão por ano em goma de mascar, outros milhões em lâminas de barbear. E é verdadeiro, cara. De modo geral, muito. Eu atualmente não chupo chiclete, né? Mas hoje em dia o chiclete, acho que foi substituído pelo, eu acho que é feeling. Tem um nome aí, um docezinho gostoso. Eles têm uns palitinhos, eles são mais gomazinhos. Eu esqueci o nome deles. Eu conheço gente que gasta muita grana comprando essas coisas porque sentem prazer em comprar isso. Isso ocupa as prateleiras do supermercado, dos hipermercados, dos mercados, das mercearias, dos shoppings. E essa parada vende muito. Entende? Então, assim, o que o cara está dizendo é que todo país que fornece todas essas opções são países que te dão a oportunidade de se tornar um capitalista bem-sucedido. Mas como se tornar um? É isso que a gente está fazendo aqui, aprendendo como. Lembre também que essa é apenas uma amostra das fontes de riqueza disponíveis do país. Só foram mencionados alguns luxos e artigos
supérfluos, mas a produção, o transporte, a comercialização de tais mercadorias garantem empregos regulares e milhões de homens e mulheres que recebem por serviços de milhões de dólares mensais, que gastam livremente, tanto em artigos de primeira necessidade como em supérfluo. E lembre, em especial, que por trás de toda essa troca de mercadorias e serviços pessoais existem oportunidades de acumular riquezas em abundância. Mais uma vez, a liberdade atua a nosso favor. Nada impediria os seus esforços. Se você tem talento, treinamento e experiência, pode acumular riqueza a larga escala. Outros menos afortunados não serão tão ricos, mas qualquer um pode sustentar-se, mesmo trabalhando pouco. Então, aí está a sua chance. A oportunidade espalhou seus recursos diante de você. Encare-os, selecione os que mais lhe oferecem interesse. Elabore um plano, ponha-o em ação e persista. Acredite, os Estados Unidos ou o Brasil, capitalistas, garantem a todas as oportunidades de prestar serviços úteis e acumular riquezas proporcionais ao valor do serviço prestado. O sistema não nega esse direito a quem quer que seja, mas não promete, nem poderia fazê-lo, dar sem receber em troca, já que é controlado pela lei da economia, que não reconhece nem tolera quem tenta receber sem dar. Caraca! Sabe, é a palavra que me vem em mente, amigo. Poderosíssimo. Beleza? Eu ia parar nessa página, mas eu vou continuar aqui porque eu vou terminar esse capítulo. Então, no próximo vídeo, a gente entra no capítulo a seguir. Você viu que afirmação poderosa? A lei da economia, que não reconhece nem tolera quem tenta receber sem dar. Tua ficha tem que cair, mano. Tua ficha tem que cair. Tua ficha tem que cair, você tem que descer do palco desse mundo de ilusão fantástico, que funciona muito bem dentro da tua imaginação, mas na prática, teus resultados não evidenciam isso. E se render a entender que somente o conhecimento adquirido em ação vai começar a construir resultados consistentes que você pode ajustar, melhorar e aperfeiçoar para te levar para a vida que você quer construir para você. Simples assim. Então a gente nem precisa discutir sobre isso aqui. As coisas são dessa forma e ponto. Quer você aceita e não. Beleza? A lei da economia foi criada pela natureza. Não existe tribunal que os infratores possam apelar. Estão previstas penalidades para quem infringir a lei e recompensas para quem a obedece, sem qualquer possibilidade de interferência de quem quer que seja. A lei não pode ser revogada. É tão definitiva quanto as estrelas no céu e faz parte do mesmo sistema que as controla. Alguém pode recusar-se a aceitar a lei da economia. Não, alguém pode recusar-se a aceitar a lei da economia? Essa é uma pergunta que ele está fazendo. Com certeza, este é um país livre, onde todos nascem com direitos iguais, inclusive a de ignorar a lei da economia. O que acontece então? Nada, até que um grande número de indivíduos reúna suas forças com o propósito declarado de ignorar a lei e tomar pela força o que desejam. Eis que chega o ditador, com o pelotão de fuzilamento e as metralhadoras. Não existe isso, pelo menos nos Estados Unidos, mas sabemos como o sistema funciona. Que tenhamos a felicidade de jamais precisar enfrentar uma realidade tão terrível. Sem dúvida, preferimos continuar com a liberdade de expressão, de ação e de prestação de serviços úteis em troca de riqueza. A prática por parte de candidatos de estender privilégios em troca de votos, em prejuízo do dinheiro público, às vezes resulta em eleição, mas assim como tudo que sobe, tem de descer um dia. A casa cai. Cada centavo mal empregado deve ser devolvido com juros. Se aquele que se apossou do dinheiro não pagar, o encargo passa para os filhos e para os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Não há como escapar. Às vezes, as pessoas se juntam para pressionar os empregadores, exigindo aumento de salário e redução do número de horas de trabalho. Mas existe
um ponto que não pode ultrapassar é quando entra em cena a lei da economia, e são condenados empregados e empregadores. Durante 6 anos, de 1929 a 1935, o povo dos Estados Unidos, ricos e pobres, cansou de ver a velha economia fechar empresas, indústrias e bancos. Não foi uma coisa bonita, não aumentou em nada o respeito do povo pelo espírito que faz as pessoas perderem a razão e tentarem receber sem dar. Quem viveu aqueles anos terríveis em que o medo estava por cima e a fé por baixo, não esquece a crueldade com que a lei da economia cobrou seu preço de ricos e pobres, fracos e fortes, jovens e velhos. Ninguém quer reviver aquela experiência. Essas observações não se baseiam em experiências passageiras, são o resultado de 25 anos de análise cuidadosamente dos métodos utilizados tanto pelos homens mais bem-sucedidos como pelos homens mal-sucedidos nos Estados Unidos. A lei da economia não reconhece, não tolera quem tenta receber sem dar. Beleza? Encerramos o vídeo aqui, nessa fala, com uma reflexão profunda sobre quem de fato, temos que nos tornar, se é que de fato queremos uma vida melhor do que temos. Porque se Deus é justo, está tudo certo. Todo mundo tem o que merece. É essencial aprender onde falhamos, o que nos levou a falhar, o que precisamos mudar em nós mesmos para que a gente possa experimentar, segundo a lei da economia, a proporção daquilo que estamos dispostos a dar para receber o que merecidamente aquele que dá há de se apossar de uma vida plena, saudável e abundante. Beleza? Essa é a regra do jogo. Vamos cada dia mais estudar e aprender como voltar para o topo. Beleza? Ó, beijo grande, abraço apertado. Espero que esse vídeo não tenha ficado tão longo. Eu faço com muito amor, com muita dedicação. Espero que ajude você de alguma forma. Beleza? Abraço e até o próximo vídeo.